Fala, fiel! Fala, nação corintiana! Coringão vai enfrentar o Juventude fora de casa, depois tem o Bragantino e a Argentinos Júniors, tudo fora de casa, uma sequência de 3 jogos. Corinthians está embarcando para enfrentar o Juventude. A Lili Nascimento, direto do aeroporto, vai trazer todas as informações do timão. Mano e o pessoal do Estádio 97 também, com toda a análise desse Corinthians. E Chico Garcia com informações interessantes aqui, tudo no vídeo de hoje. Mudanças no time titular do Corinthians, reserva, o banco de reserva vai estar com desfalques para esse jogo, e um deles, e nada mais importante, é o técnico Antônio Oliveira, mais uma vez expulso. Como que vai se portar o Coringão diante do Juventude? E aí a gente vai trazer tudo para vocês. Se não é inscrito no canal, o canal está crescendo, é um canal novo. Se inscreva, porque os melhores cortes das notícias do Corinthians é aqui. Deixe seu like se gostou do conteúdo e vamos pro vídeo. Bom, o Corinthians joga fora de casa dessa vez, vai para o Rio Grande do Sul e se tem viagem, claro, a Lili Nascimento tá nela e traz novidades do Corinthians pra gente. Lili. Fala, Bruno, Mari, beijo para vocês, aos amigos do estúdio, ao fã de esportes. Pois é, né? Estou em um cenário totalmente diferente hoje no aeroporto, bem próximo do embarque, porque daqui a pouquinho estarei embarcando para Caxias do Sul, acompanhando aí o elenco corintiano em mais uma partida. O Corinthians encara o Juventude nesta quarta-feira, lá no estádio Alfredo Jaconi, às 8 horas da noite. Mas o elenco já embarca hoje também, tá? Então, treinaram agora na parte da manhã, eles vão almoçar e depois disso já seguem diretamente para Caxias do Sul, e a nossa equipe certamente estará esperando a delegação corintiana para mais essa partida, o primeiro jogo fora de casa pelo Campeonato Brasileiro, né? E um jogo em que o técnico Antônio Oliveira não estará presente ali no banco de reservas, porque ele foi expulso após o apito final do jogo contra o Galo no último domingo. Então, ele será o desfalque certo para essa partida. Em contrapartida, tem o retorno do Maicon, que ele deve ganhar mais minutos ainda, né, diante do Juventude, já que foi liberado pelo departamento médico, jogou contra o Galo e o retorno dele é muito aguardado, porque ele encaixou muito ali no meio de campo com o Garro. Então a torcida está sentindo falta, certamente também o técnico Antônio Oliveira torcendo aí para esse retorno, mas sabendo que tem peças ali para poder usar, o Breno Bidon, o Fausto Vera, que também vem fazendo aí a posição, tá? Então a gente aguarda para saber como o Corinthians vai a campo. A gente sabe que uma partida fora da Neoquímica Arena é sempre um desafio, se for comparar com as últimas temporadas. A última temporada, né, a gente tem que falar sobre isso, que o Corinthians teve muita dificuldade jogando fora de casa. Então veremos como será essa grande estreia. Lembrando que, além da partida de amanhã contra o Juventude em Caxias do Sul, o Corinthians tem mais um jogo fora pelo Campeonato Brasileiro, que é contra o RB Bragantino no próximo sábado, lá em Bragança Paulista. E aí, na outra semana, volta a Sul-Americana. Tem Argentinos Júniors lá em Buenos Aires, ou seja, 3 jogos aí do Corinthians, longe da força da torcida alvinegra lá na Neoquímica Arena. Mas é um passo de cada vez e o próximo passo é essa partida contra o Juventude. Então é isso, já estou aqui, vou me despedir de vocês, pegar as minhas malas, já embarcar, porque vou ficar lá no hotel em que o Corinthians ficará hospedado, aguardando a chegada da delegação, vendo se tem alguma novidade, se não tem, todo mundo viajando, todo mundo desembarcando aí para esse jogo tão importante, tá? Então a gente vai falando ao longo da programação como deve chegar o Corinthians para essa partida, a primeira fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. Bruno e Mari, volto com vocês. Tchau, Lili. Só vai apitar lá, atenção, voo Lili 1348, Lili Nascimento, última chamada. Então, tudo isso. Bom, mas a Lili então vai trazer informações do Corinthians, bastidores e todas as informações dessa viagem e do jogo contra o Juventude. Não, então, vamos lá. Até vou deixar o Mano comentar mais, né, porque ontem já falei bastante também. Mas assim, pra mim, continua o Corinthians numa mesmice que já vem de uns últimos jogos aí. A gente tá vendo que é difícil pro Corinthians propor o jogo. Mas também, gente, a gente tem que entender que realmente tá passando por uma reformulação. Eu não esperava que assim, chegou o Antônio Oliveira, você tá passando por uma reformulação e em 1 mês, 2 meses, você já ia ver um outro Corinthians, uma outra coisa. Eu tô com os pés no chão. Eu não tava esperando um time totalmente, sabe, diferente. Eu sei que vai demorar até acontecer do Corinthians voltar a ser um time competitivo, porque é um processo, não é videogame, né?
Então, assim, eu entendo isso, só que eu entendo também que essa reformulação ela ainda não tá completa. Eu acho que ainda falta contratações, né, pro Corinthians voltar de fato a ser um time forte. E a gente tá vendo isso jogo após jogo, principalmente ontem, que acho que foi o primeiro teste, mano, assim, com um time mais qualificado, né? Porque, você fez um amistoso contra o Londrina, você jogou ali com o Racing do Uruguai, com o Nacional do Paraguai, até teve jogador do adversário expulso também. Depois que teve adversário expulso, você ainda conseguiu mostrar superioridade. Ontem, contra o Atlético, mesmo com um jogador a mais, não conseguiu mostrar essa superioridade. Então, é prova de que o Corinthians realmente vai sofrer ainda nesse brasileiro. Acho que não é a questão da gente se iludir, né? Porque teve alguma alteração ou outra ali. Vai sofrer sim, não vai ser fácil esse brasileiro. Mas que a gente tem que continuar aí cobrando, né, mano? Essa evolução, mais contratações. Mal, Lelê. É engraçado que o Fagner, ele tá assumindo, né, essa coisa, acho essa marca, não né? Não é a questão, acho que de assumir, mas é que assim, ele tá ficando mais velho, então às vezes ele tá chegando até mais atrasado. Ele sempre fez isso, Lelê. Não, mas antes ele fazia... Como é que eu vou explicar? Ele não perdia tanto tempo como ele tá perdendo agora. Então acho que agora tá ficando um pouco mais evidente. Mas assim... A forma como ele vai com a chuteira levantada ali, que pega as travas no joelho do Zarate, pra mim é preocupante. Assim, é uma coisa que o cara que é jogador de futebol profissional há tanto tempo como o Fagner ele tem que ter consciência que é por isso que muita gente acha ele desleal, né, mano? Eu quero ver o que o canalha do mano vai falar agora. Não, a impressão que eu tenho é que o Fagner nasceu dando um carrinho. Ele não saiu sendo puxado lá. Deu um carrinho e saiu. O negócio é o seguinte, cara. O Fagner, pra mim, ele é um jogador maldoso, sim. E já cansei de falar isso, e tem um monte de corintiano aí que... Corinthians. Eu continuo falando, o Fagner, ele pode jogar o Corinthians a qualquer momento no mato. Porque antigamente o cara ser maldoso e quando não tinha VAR, era beleza, eu sou malandro, eu tô dando uma pegada aqui, uma chegada um pouco mais forte, e o árbitro não viu, eu tô levando vantagem, eu tô pisando no adversário, deixo o braço, enfim, o árbitro não viu, ok. Hoje, com o VAR, o jogador que continua agindo assim, pra mim é pouco inteligente, pra não falar burro. Porque mais cedo ou mais tarde, Lelê, ele vai colocar o Corinthians no mato. O Fagner, no Campeonato Paulista, se não me engano, acho que foi contra o Santo André, ele meteu a cotovelada na cara do maluco. Meteu a cotovelada, o árbitro não expulsou o cara. O VAR não chamou o cara, e foi na cara do árbitro. Já poderia ter mandado pra rua sem auxílio do VAR, e o VAR também não chamou o árbitro. Teve um jogo subsequente, eu não lembro contra quem que foi, ele repetiu o mesmo lance, dando cotovelada no adversário. Teve o lance lá também, que o Corinthians foi fazer amistoso lá em Londrina, ele também arrepia o cara lá também, depois os dois são expulsos ali, novamente numa situação com ele. Então, eu acho que de vez em quando o cara é obrigado a fazer uma autocrítica. Ou o mundo inteiro tá errado, ou eu estou errado. É igual quando você briga com Deus e todo mundo. O mundo inteiro que tá errado ou eu que tô errado? Eu preciso mudar meu jeito. O Fagner é a mesma coisa. Tanto então, nesse aspecto, que no segundo tempo o Antônio já trocou ele logo. Tirou e colocou o Mateuzinho, porque senão ia ser expulso também. Então, porque, Lelê, na boa, tecnicamente, eu ainda acho o Fagner um dos melhores laterais do Brasil, mesmo não estando no auge do que ele já jogou. Mas, comportamentalmente falando, é um absurdo. Esse cara aí pode rifar uma classificação do Corinthians. Ele pode rifar um título pro Corinthians. Ele pode rifar uma vitória fácil do Corinthians por causa de um destempero. Por causa de uma atitude, ridícula e infantil. Eu repito, Lelê, depois que implantaram o VAR no futebol, que você tem a possibilidade do recurso eletrônico do árbitro rever um lance, cara, o jogador continua insistindo nesse tipo de conduta, é burro. Não dá pra acreditar, cara, não dá pra acreditar. O Fagner ontem, pra mim, até no primeiro momento, Lelê, eu falei, se não pegou, é cartão amarelo, mas é aquele amarelo meio laranja, sabe? Tipo, se o árbitro der vermelho, ok. Agora, se pega, depois como mostraram numa imagem lá, desculpa, não tem o que falar. Mesmo, só pegou de raspão. Pegou, irmão, pegou. Então tem que evitar esse tipo de situação. O Antônio Oliveira, ou ele conversa com o Fagner e fala, bacana, ou você dá uma reduzida no teu temperamento, tá desequilibrado, porque o jogo tava bem pegado, bem faltoso, e o Fagner adora quando o jogo tá assim, porque é propício pra ele dar aquela engatilhada no negócio lá de virar a chavinha e falar, agora eu sou o cara lá do pica-pau lá, o cara que fica vermelho e fica bravo com todo mundo. Então o negócio é o seguinte, cara, ou dá oportunidade pro Mateuzinho, porque não dá pra ficar contando com cada entrada que o Fagner for dar, nossa, não sei se entrou por cima, não sei se deixou o braço, não sei se deu uma cotovelada, entendeu? Então é uma situação que não dá pra ficar contando com o jogador assim. Segunda coisa, Lelê, tô puto sim, o pai do Abel aí, o Antônio Oliveira.
Ô, Antônio Oliveira, deixa eu falar um bagulho pra você, irmão. Você saiu do Cuiabá, mas o Cuiabá parece que não saiu de você. Começou. Vou falar uma parada pra você. Não, isso aqui é um recado, isso aqui é até uma dica pra ele. Ô, Tonhão Oliveira, vamos lá, por partes. Se o Corinthians estiver enfrentando o Real Madrid ou o Manchester City e um desses adversários tiver um jogador expulso, você tem obrigação de ir pra cima. Você tem obrigação de ir pra cima, você tá jogando em casa. Por exemplo, ele ficou um tempo inteiro com um a mais, sem incomodar o Atlético Mineiro. E quando você decidiu fazer mudanças significativas, eu não tô falando de colocar Paulinho e Maicon no time e tirar um zagueiro e um volante, porque você praticamente não faz absolutamente nada de diferente. Eu coloquei o Ranielli mais pra trás pra dar mais qualidade na saída de bola. Eu coloquei o Maicon no lugar do Fausto Vera pra ele também dar um pouco mais de qualidade na saída de bola. Não aconteceu merda nenhuma. O que você deveria ter feito, Antônio Oliveira, com um a mais em campo, era já ter colocado o Coronado pra jogar junto com o Garro. E não no lugar dele. A torcida do Corinthians, quando você vê que o meio-campo tá improdutivo, porque o Ranielli hoje... Ô, Lelê, na boa, cara, eu não consigo entender esse lance de colocar o Ranielli praticamente enfiado entre os dois zagueiros do Corinthians, funcionando como se fosse um terceiro zagueiro. O Ranielli, ele mudou a característica dele e, pasmem, esse cara, o Antônio Oliveira, trabalhou com ele no Cuiabá, ele conhece o Ranielli. O Mano Menezes explorava melhor o Ranielli do que o Antônio Oliveira tem explorado. O Ranielli na mão do Mano Menezes, que o Corinthians estava uma merda, era um cara que chegava com frequência na área do adversário. Ele fazia o que o Paulinho fazia nos bons tempos, que o Elias fazia. Hoje o Ranielli é praticamente um terceiro zagueiro. Ele tá servindo de babá pro Félix Torres e pro Gustavo Henrique. É inadmissível isso, cara. Aí o Fausto Vera, que não cria merda nenhuma, põe esse cara pra jogar de terceiro zagueiro e libera o Ranielli. Deixa o Ranielli jogar perto do Garro. O Garro ontem tava mal, Lelê, concordo, ele tava mal, não jogou bem. Mas o Garro, ele tá ilhado novamente, como o Renato Augusto esteve ano passado. Cara, sacrifica um dos atacantes ali, ou o Yuri Alberto ou o Wesley. Tira um dos dois pra colocar mais um meia. O Coronado... mas o Coronado, ele não consegue ainda jogar 45 minutos. Quem consegue? O Paulinho ficou um ano parado, porra. O Maicon, que até outro dia tava doente aí também, lesionado. Porra, chega lá, o jogador a menos, Lelê, do Atlético Mineiro, chega a falar, Coronado, eu sei que você ainda não tá numa condição física 100%, mas você vai entrar no meu time agora e você vai jogar só com a bola no pé. É só passe, é bola parada, você não tem obrigação defensiva. O time inteiro vai correr por você, você só vai trabalhar com a porra da bola no pé, mas você vai jogar do lado do Garro pra municiar o ataque, mano. Aí você saca do time o Yuri Alberto, que não tava jogando merda nenhuma, deixava o Wesley e o Romero. Acabou cara, com o cara, hein, é questão do beabá, mano. É questão do beabá. Então, Antônio Oliveira, volta a falar aqui. Você tá no Corinthians, pô. Fala, pessoal. Olha tudo o bem com Chico aí, vocês? Chico Bora do falar do Timão, hein? porque, vou te contar uma coisa. Eu acompanhei o pós-jogo depois do empate com o Atlético Mineiro e veio a explicação tática que todo mundo queria saber. Eu vou te contar essa história. E a situação do Paulinho, hein? Parece que vai renovar. Igor Coronado, titular? Hoje, daqui a pouco, ontem. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal. Vamos bater a meta de 1 milhão, eu conto com você. Depois da vinheta. Vinheta nova, cenário novo, é um novo momento aqui no canal. Estou muito feliz e eu conto com você para a gente bater essa meta de 1 milhão e outras coisas virem para a gente poder interagir cada vez mais, com mais conteúdos e tudo mais. Falta muito pouco. Obrigado para todo mundo que sempre se inscreveu, que está se inscrevendo e para você que não se inscreveu ainda, é meu único pedido. Beleza? Rapaziada, olha quem eu trouxe aqui. A prancheta, a mesa tática. Para tentar explicar para vocês... o que aconteceu quando muita gente questionou o Antônio Oliveira do porquê ele meteu 2 volantes para vencer o jogo no segundo tempo com um jogador a mais sobre o Atlético Mineiro. Muita gente questionou essa situação. Mais do que isso, de que forma essa estrutura tática ela pode ser vitoriosa, ela pode ser suficiente ao longo do ano e de que maneira, tudo isso, né? De que maneira alguns jogadores podem se encaixar nesse time. Aí eu tô falando do Fausto Vera, que teve uma sequência, mas, na verdade, o Maicon deve ocupar essa função. O Igor Coronado, junto do Rodrigo Garro, será que eles podem jogar juntos? E o Paulinho nessa história? Bom, eu tô aqui para dizer para vocês que essa aqui é a formatação tática inicial do jogo, num modelo 4-1-4-1, muito utilizado pelo Tite lá atrás, por exemplo. Para vocês terem uma ideia, então aqui, ó, o Fagner, o Félix Torres, o Gustavo Henrique e o Hugo.
Essa é a formação, tipo assim, começando o jogo posicionada. Depois tem algumas variações que eu vou falar para vocês. O Ranieri como primeiro volante, uma linha de 4 com o Romero, Rodrigo Garro, Fausto Vera e Wesley. A numeração aqui, obviamente, não está correta, né? Só para vocês entenderem. Com o Yuri Alberto lá na frente, né? Nem tão lá na frente, né? Quando começa o jogo. Aí depois o que acontece? Já dentro do jogo, esse modelo aqui, porque o jogo é um organismo vivo, né? Eles vão se movimentando. O Ranieri desce para fazer essa saída de 3 entre os zagueiros. O Hugo sobe um pouquinho, só que o Wesley espeta, né? Então o Hugo ele aproxima aqui para fazer a construção. Muitas vezes o Garro cai por aqui para construir ou apoia por esse lado aqui para subida do Fagner e do Romero aqui para criar uma triangulação aqui e outra triangulação aqui. O Fausto Vera fica mais como um apoio do Ranieri ali. O Ranieri sobe para ser o primeiro homem da volância ali quando o Corinthians tem a bola. Essa dinâmica aqui aconteceu no primeiro tempo contra o Atlético Mineiro, que é uma ideia do Antônio, né, de você ter amplitude, especialmente no lado esquerdo com o Wesley, subindo os laterais, o Hugo mais por dentro, auxiliando como o lateral construtor, digamos assim, até pela característica que ele tem, o Fagner apoiando, o Garro sendo esse cara da criação, e ele teve muitas dificuldades no primeiro tempo contra o Galo, e esses 2 volantes aqui com os zagueiros e tudo mais. O que aconteceu? Bom, o cenário do jogo se alterou, porque o Atlético Mineiro ficou com um jogador a menos e o Corinthians precisava ganhar o jogo na sua casa. Eu já dei a minha opinião aqui de que, na minha visão, o Antônio tentou ganhar o jogo. Para muitos, o ingresso do Maicon e do Paulinho não foi interessante, porque você ocupou mais o meio de campo e não tanto o setor ofensivo para poder vencer a partida. Eu discordei de quem pensasse assim, mas veio a explicação do Antônio de porquê, né, de como que ele pensou o jogo quando ele fez isso. O que ele faz aqui? Vamos lá, vamos para as trocas, né? Ó, esses em vermelho são os jogadores que entraram no segundo tempo para a gente não se confundir. Então, ele já tem uma troca protocolar aqui, que é a do Fagner, que seria expulso pelo Mateuzinho. O Mateuzinho deu mais amplitude ainda do que o Fagner pelas circunstâncias do jogo, até pelo que ele implementou aqui nesse setor. Ele tira o Gustavo Henrique para colocar o Paulinho. Só que o Paulinho não entra, evidentemente, na zaga, né? Ele desce o Ranieri e, inclusive, respondeu na entrevista coletiva, um trecho muito bem humorado, que ele disse que conhece o Ranieri desde o Cuiabá e que disse para o presidente, na época, venda todos, menos o Ranieri. E aí depois ele abre um largo sorriso dizendo, ainda bem que vendeu, porque aí o Cuiabá vendeu pro Corinthians e o Antônio chegou no Corinthians. Vejam só como é a vida, como é o futebol. E aí ele fala, você sabe qual a posição original do Ranieri? Zagueiro. Então, assim, não estou fazendo, em outras palavras, né, não estou fazendo nenhuma invenção quando eu recomponho o Ranieri para zagueiro. Ele bota o Ranieri aqui junto do Félix Torres, obviamente sem a bola, com a bola ele consegue avançar um pouco mais, sendo mais um cara para iniciar a jogada, mas aí o Paulinho já entrou por aqui. Depois, obviamente, saiu o Fausto Vera para entrar o Maicon, só que o Maicon, na verdade, né, como o Ranieri virou zagueiro, e às vezes subia para ser um primeiro, mas ele é mais zagueiro. Quem se tornou o primeiro foi, na verdade, o Maicon. O Maicon se tornou o primeiro volante. Com o Paulinho e saiu o Garro, entrou o Coronado. Numa espécie de um tripé ou de um losango, né? E aí a gente tem que ver a ponta do losango. Podia pôr o Maicon, Coronado. O que mais que ele trocou? E deixar o Garro. Bom, ele tira o Romero e bota o Pedro Raul. E aí, na verdade, eles invertem aqui, né? O Pedro Raul joga aqui e o Yuri Alberto aqui. Então, aqui você tem, de novo, o Hugo fazendo a construção, o Wesley por aqui, o Mateuzinho dando amplitude, esse tripé aqui com o Maicon, o Coronado e o Coronado e o Paulinho, o Yuri Alberto e o Pedro Raul. Assim terminou o jogo contra o Galo. Isso aqui não é tentar ganhar o jogo? E aí o Antônio foi questionado, dizendo assim, olha, nós chamamos de, eu acho que ele chamou de apoiadores, uma coisa assim. Ele não entende o Maicon e o Paulinho como volantes, muito menos o Coronado. Ele entende eles como meias, porque assim, o Ranieri é um volante. Ele entende que o Maicon e o Paulinho, até pela característica, eles são apoiadores, são construtores. Então, quando você coloca dois jogadores assim, você não está se defendendo. Você está tentando criar jogadas. Aí vem a charada
vem a chave da questão quando o Antônio responde o seguinte: agora, se o que eu pensei não funcionou porque os dois apoiadores, digamos, voltavam muito para pegar a bola no pé do Maicon e não conseguiam gerar o espaço necessário, aí é algo que nós temos que corrigir. Aí ele matou a charada. Porque aí ele quis dizer o seguinte: o que eu pensei pro jogo foi ter jogadores de posse de bola, como o Maicon, o Paulinho e o Coronado, para criar esse jogo e até descansados, né? Entram os três ali sangue novo, digamos assim, né? Para poder correr no segundo tempo contra um adversário inferiorizado numericamente, mas a execução não funcionou. Até porque do outro lado tem um adversário. E o Galo marcava muito bem para sair em transição. Então o Corinthians não tinha tanto esse espaço. Começou a tentar alguns cruzamentos, aí o que ele pensou? Pedro Raul. Então, de verdade, não estou aqui para defender o Antônio, mas eu vi muita gente criticando tanto a escalação quanto as substituições. Acho que a gente pode discutir uma coisinha ou outra, mas eu acho, de verdade, que ele tentou ganhar o jogo. E repito, diante das circunstâncias, o Corinthians tem que comemorar esse empate, porque o Fagner podia ter sido expulso também no primeiro tempo, o Cássio fez uma baita defesa no último minuto do jogo, e o Galo é um time perigoso que vai disputar o título. E o Corinthians conseguiu trocar garrafas com esse time. Um jogo totalmente acidentado, perdendo de lanterna, físico, com muito cartão, arbitragem péssima. Então, assim, o ponto ele tem que ser, talvez não comemorado, né, mas valorizado, vamos colocar dessa forma. Nas entrevistas pós-jogo, me chamou a atenção que o Paulinho e o Coronado falaram, e o Paulinho, perguntado muito sobre renovação, ele deu uma nova informação. Ele disse: já tivemos uma conversa e já deixei tudo que eu queria, enfim, os meus pedidos lá para os meus representantes, e acredito que não teremos problemas. Meu foco é na recuperação, meu foco é em ajudar esses jovens jogadores, meu foco é estar aqui e contribuir nessa minha passagem tanto quanto na primeira. Ponto, né? Acabou. Essa é a ideia do Paulinho. O Paulinho está agradando muito nos bastidores, pela liderança, pelo que ele representa para os jovens, pelos recém-chegados entenderem que tem um jogador ali que mostra para eles o que é estar no Corinthians. E a nova diretoria está muito satisfeita em relação a isso. Além do que ele pode entregar tecnicamente, a gente está falando de um cara que recém voltou a jogar, faz tipo 3, 4 jogos e tem um ritmo de jogo ainda para ser adquirido. E o Coronado também falou sobre característica dele, né? E ele fala: eu sou um 10 clássico, assim, né? Eu gosto de jogar nessa função. Jogo em outras, mas a minha prioridade é essa. E não importa com quem eu estiver jogando, se for ao lado do Garro, se for no lugar do Garro, se for abastecendo o Pedro Raul, o Romero, o Pedro Henrique, o Yuri Alberto, eu quero jogar. O Coronado tem um potencial para ser titular a qualquer momento. Isso pode acontecer. E aí a gente vai ter que entender, eu vou trazer essa mesa tática aqui em algum outro momento, de que forma o Antônio vai tentar fazer isso, se é que ele vai tentar. Ou ele vai ter sempre um dos dois para segundo tempo, ou o Garro ou o Coronado. O Coronado talvez ainda não esteja no seu ápice físico, desde que ele voltou. Provavelmente não. Mas isso vai acontecer em algum momento, mais cedo ou mais tarde. Inclusive mais cedo, né? Acho que nos próximos jogos. E aí, será que você deixa um cara dessa qualidade na reserva? Eu pergunto para você. O que você faria? Como colocar o Coronado no time? Ou ele fica no banco mesmo? Qual a sua opinião? Comenta aqui. Fiel, e aí, qual a sua opinião? Show de bola esse vídeo do Chico, gostei bastante. Inclusive, eu critiquei um pouquinho o Antônio, mas vendo essa análise, é interessante sim o que ele fez, mas o Galo é um time forte, a gente também não pode ficar jogando bomba no Corinthians, criticando, a gente tem que entender que é um time totalmente novo, veio 11 jogadores novos, então é um elenco inteiro novo, está sendo formado, o Antônio chegou, já deu uma cara nova pro time, precisa de melhoras, precisa de criatividade, precisa de novas armas ali de ataque, sim, mas a gente já vê um novo Corinthians, vamos dar tempo ao tempo. Eu acho que o Corinthians deve renovar com o Paulinho. Qual a sua opinião? Deixa aí nos comentários. Eu acho que ele ainda pode agregar nesse time de jovens. Eu acho que deveria tirar um atacante e colocar o Coronado para atuar junto com o Garro. Eu sou a favor de um meio de campo com mais peças, e eles juntos ali seria bem interessante, que a gente viu alguns minutos contra o Santo André e quase saiu um gol ali na jogada. Acho que seria interessante os dois atuar juntos. Às vezes o Garro fica sobrecarregado, mas voltando o Maicon também é interessante, que estava dando certo o Maicon com o Garro ali, o Maicon chegando bastante no ataque. Quebra-cabeça para Antônio, algo que a gente não tinha antes, hoje tem.
pensar quem vai ser o titular. Então, ainda acho que deveria sacrificar um atacante, colocar o Coronado com o Garro e fazer esse teste, seria bem legal. Deixa a sua opinião aí também nos comentários. Você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, vídeo todo dia. Deixe seu like se você gostou do conteúdo de hoje. Até a próxima. Vai, Corinthians! Vamos atropelar o Juventude!